Bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel. O mundo foi sacudido na semana que passou, a economia internacional, por uma série de turbulências que alguns encararam como muito mais do que turbulências, como uma expressão de uma possível nova crise e recessão internacional. Começou na China, mas não só a China, e afetou todos os mercados, inclusive o Brasil. Ao final da semana, pelo menos nos mercados financeiros, a situação parecia mais tranquila. A ideia desse programa é discutir o que está acontecendo com a economia mundial na verdade, como é que a gente tem que encarar o que a gente viu no noticiário da semana que passou, especialmente em relação ao Brasil e à situação brasileira, da economia brasileira em especial atual. 3 são os nossos convidados aqui no estúdio da Globo News de São Paulo e eu começo a apresentação deles por Roberto Gianetti, economista, presidente da Caduna Consultoria. Está conosco também Simão Davi Silber, professor da FEA, a Faculdade de Economia e Administração da USP, é um especialista em economia internacional. E o terceiro participante da roda, Joseph Tuntundian, economista e empresário no ramo do comércio exterior. Aproveito esse momento para levar a minha saudação especial a você, o ouvinte da Rádio CBN, que nos acompanha todos os sábados à noite. Roberto, você ficou assustado com o que aconteceu na semana que passou? Muitos investidores ficaram. Tem gente que apanhou a beça. Ou foi só aquela sacudida, passa, daqui a pouco a gente esquece? Não, eu fiquei assustado porque nós percebemos que tem aí uma transição de uma forma muito rápida e muito aguda de um ciclo econômico onde nós vimos o boom de commodities, os preços altos, os países emergentes, os BRICS, como protagonistas do crescimento mundial. A salvação da economia mundial, como se dizia. E, de repente, acontece uma mudança de expectativa completa, uma reversão de expectativa, commodities em baixa, petróleo, minerais, agrícolas com queda de preço muito grande, uma valorização do dólar, um crescimento forte dos Estados Unidos e os BRICS e os países emergentes entrando numa crise que nós não sabemos direito onde vai terminar. Simão, assustado? Não, eu não estou muito não. Eu acho que a grande turbulência que veio da China ela é muito peculiar por algumas razões. Primeiro, pelo tamanho da bolsa da China dentro da economia chinesa, que é relativamente modesta. Segundo, porque a onda vendedora veio de pequenos investidores que eles compraram as ações mais baixas, que eram empresas de segunda, terceira linha, que não tinham boa governança, e elas subiam de preço independente de lucro. Você está falando especificamente do mercado chinês. Chinês. Tá? Porque a grande turbulência da semana foi a China. Ou, voltando um pouquinho antes, a grande turbulência antes era a Grécia, a hora que deram uma ajeitada no problema na Grécia, apareceu o problema da China. Né? Nós estamos no final de agosto, então isso foi no mês passado, em julho, né? E teve uma queda abrupta das ações. Mas eu diria o seguinte, a economia chinesa, por todos os outros números, ela não está indo mal. Ela não vai crescer, obviamente, o que ela crescia pela transição, que o Roberto já comentou. Mas, de qualquer forma, a pior estimativa que se tem de crescimento para a China para esse ano é de 5%. Tá? E a gente não pode esquecer que no ano passado, 40% do crescimento da produção mundial, do PIB mundial, é o crescimento da China ainda. Então, o grande motor da economia mundial é a China, vai continuar. As vendas de consumo no varejo lá na China estão crescendo forte, o setor de serviços está crescendo bem, o setor industrial não está tão bom, tá certo? E eu acho que o espasmo, eventualmente, pode significar o seguinte, dado o tamanho da economia chinesa, tá, que ela é quase uma economia do tamanho dos Estados Unidos, tá, o mercado se assustou com a possibilidade do governo chinês, que sempre é muito intervencionista, não conseguiu comandar uma economia que ficou muito grande. O que temos, Joseph? Temos uma fase de transição que merece que a gente fique preocupado com ela, porque aquilo que pareciam fatores constantes, como motores do crescimento da economia mundial, não estão mais lá. Temos uma correção de rota, um ajuste, um espasmo, qual foi a expressão que o Simão usou ao se referir ao noticiário que veio a respeito das turbulências nos mercados chineses e internacionais. Qual é a sua análise? Sobre o susto, eu fiquei com a impressão que nós, o mundo inteiro, os BRICS, os desenvolvidos, que
são todos atingidos por essa situação global, devemos nos ajustar a uma realidade sem um trem-bala da economia global, que é a China. Hoje a China, para frente, vai ser um trem elétrico. Não vai ser um trem a carvão, mas vai ser um trem elétrico. O que seria uma economia com uma velocidade de crescimento normal? A gente viu 20 anos de anormalidade. Quer dizer, o medo é da volta ao normal, essa é a ironia. Exatamente, a ironia é essa. Como muitas empresas e muitos cidadãos chineses participaram de uma festa maravilhosa... E o Brasil também, né? Que durou 2 décadas, a gente, como mundo, tem que se acostumar a viver mais modestamente agora sem a China. É um ajuste, sem dúvida. Roberto? Eu queria fazer um comentário em cima dos dois, porque eu acho que tem um fato que não foi citado, que não é só a questão da Bolsa que eu me referi, eu pensava também na questão da desvalorização do yuan, a moeda chinesa. Que está fazendo 20 dias também, foi um susto tremendo. Isso, porque isso é uma mudança de direção. E eu me explico. A China, ela fez uma cola no dólar, a moeda yuan, colou na paridade do dólar durante 15 anos. Com os americanos reclamando que não era uma paridade real. Que não era uma paridade real. E o dólar desvalorizou, as várias moedas dos países emergentes e mesmo o euro se valorizou em relação ao dólar durante algum tempo. Então a China ficou competitiva no mundo inteiro e também nos Estados Unidos, porque estava ali na paridade do dólar vender. E quando eles fixaram a paridade com o dólar, fixaram já num ponto competitivo, onde o produto chinês ficava muito barato no mercado americano. Deixando os americanos loucos com isso daí. Os Estados Unidos mudou a política 1 ano e meio, 2 anos atrás. Acabou o quantitative easing, que era uma expansão monetária voluntária dos Estados Unidos, especialmente depois da crise de 2008, 2009. E agora a moeda americana passou a se valorizar. O chinês indo junto, passou a ficar caro nos outros países, junto com o dólar. Então eles perderam o mercado para o euro, perderam o mercado até aqui no Brasil, o yuan se valorizou em relação ao real e eles começaram a perder mercado em países emergentes. Então, essa mudança agora é o seguinte, eles tentaram fazer um crescimento da economia chinesa voltado ao consumo interno. Isso nos últimos 3, 4 anos. Não deu certo, ou está dando menos certo do que eles achavam que poderiam. Porque tem um nível de poupança muito alto. O chinês poupa 35%, 40%. Vai lá e compra ações. Que é uma maravilha do ponto de vista de crescimento, porque gera um investimento. O crescimento da economia chinesa nos 10%, 12% ao ano era exportação e investimento. Aí eles falaram, não, agora vamos colocar um terceiro vetor, consumo interno. Isso não andou, então agora volta à exportação? Então volta para a exportação. Para nós, é um problema. O que vocês acham? Nós temos uma inflexão aí na política chinesa, ou seja, vamos voltar ao que nos fez tão importantes no mundo, com consequências drásticas, Simão? Eu acredito que não, porque foi uma depreciação de 3,8% durante uma semana. Você está falando da desvalorização. Da desvalorização da moeda chinesa. Ainda, né, Simão? Ainda, não vai fazer tudo uma vez, eles vão devagarzinho. Eu vejo de uma maneira alternativa. Eu vejo da seguinte forma, Roberto. A China tem uma ambição muito grande de ter sua moeda em circulação internacional. Uma exigência do FMI é diminuir a intervenção no câmbio. Então, eles tentaram flutuar o câmbio, a minha interpretação. Tá? Então, isso é uma trajetória para diminuir a intervenção no câmbio. Tá? E o que aconteceu é o seguinte, o mercado fez uma reação muito forte, porque muitas empresas na China, como a taxa de juros no mundo estava muito baixa, as empresas foram no mercado internacional e se endividaram. Pegaram $1 trilhão emprestado. Ora, se você faz dívida em dólar e a moeda local se deprecia, tua dívida na moeda local aumenta. Então, teve uma saída de dinheiro muito rápida na China. O Banco Central da China tem que vender 250 bilhões de dólares para segurar o câmbio. Eles gastaram 250 bilhões de dólares tentando segurar o câmbio, isso mesmo. Exatamente. Com resultados dúbios. Né? Dúbios. Então, a China, a meu ver, ela quer sim participar de uma maneira mais ativamente
do mercado internacional e usar sua moeda então, como a sua reserva. interpretação diverge da interpretação do Roberto, porque o Roberto assume, no ato da desvalorização da moeda chinesa, uma intenção estratégica de favorecer novamente as exportações do país. Você não. Você está dizendo que é uma medida política, sim, porém focada em outra direção. De fazer com que, perante uma organização multilateral como o FMI, a moeda chinesa seja aceita dentro daquela cesta do FMI de moedas internacionalmente Como é que a gente pode falar? Transacionáveis. Muito obrigado. Transacionáveis, é essa a sua interpretação? É essa. E mais uma coisa, deixa eu colocar mais um comentário. À vontade. Desde o ano passado, a exportação não é o componente mais importante no crescimento da exportação da China. Não é por aí que a China está crescendo. Então, o consumo está crescendo razoavelmente no mercado interno. O mercado interno está indo muito bem. Tem uma declaração do CEO da Apple dizendo o seguinte: meus negócios na China estão maravilhosos. Em julho e agosto eu vendi feito doido na China. Ou seja, gente comprando produto de consumo. Ou seja, o mercado interno está indo bem. José, o que está acontecendo na China afinal? Essa é a pergunta básica. Eu quero pegar um ponto do câmbio que o Roberto levantou, que é um ponto que o Simão levantou, para ver um pouco a envergadura global desse negócio que está acontecendo na China. Primeiro, a China realmente está perdendo competitividade, não apenas de outros países vizinhos, Coreia, Taiwan, menor grau, Vietnã, porque na China também os custos estão aumentando, a mão de obra, o pessoal se acostuma a receber mais, enfim, tem uma pressão sobre as exportações. E esse negócio da desvalorização do yuan resolve dois problemas da China. Primeiro, isso que o Simão falou, que é tornar uma moeda digerível para o FMI e ser uma moeda entre as 5 moedas importantes no mundo. E a outra seria aumentar a competitividade dos produtos chineses, que seria péssimo para nós e para o resto do mundo também, né? Agora, pegando esses pontos do ponto de vista global, o que eu me deparei com esses últimos acontecimentos na China é que não tem nenhum país, não apenas emergente, pode ser país da África, América Latina e os países do primeiro mundo. Todos são afetados de uma forma ou outra. Por exemplo, a gente poderia pensar que a Alemanha está muito sólida para qualquer coisa que aconteça na China. Acontece que a Alemanha exporta muitos equipamentos sofisticados para a China. Vai cair como tem caído. Brasil, minério de ferro. Pô, nós estamos atrelados. Caiu 50% da demanda chinesa. O Chile, cobre. A Venezuela, por incrível que pareça, ela vai sofrer por falta de investimento, de dinheiro injetado pela China dentro. Em troca de petróleo. Em troca de petróleo. A Rússia, que para contrabalançar o boicote do Ocidente, ela estava dependendo do dinheiro chinês para... E dos acordos de energia. A China vai precisar de menos energia então, da Rússia, fora os acordos comerciais que eles fizeram como um gesto anti-Ocidente. E o Roberto conhece bem a África. Imagino quanto dinheiro chinês entrou na África nos últimos anos, só para assegurar fornecimento de matérias-primas para eles. E essa demanda vai reduzir. Então, ninguém vai deixar de ser afetado. Então, é uma nova ordem econômica mundial, a um nível, como disse antes, mais normal. Roberto. Bom, aqui eu acho o seguinte, eu concordo com o Simão a questão da geopolítica do yuan, ou seja, a China quer ter a sua moeda conversível dentro da cesta de moedas do FMI, mas tem um fato interessante, Simão, a pensar dentro da estratégia de ação chinesa. A reunião do FMI que ia julgar a entrada do yuan como moeda conversível ia ocorrer agora em outubro. Sim. Você sabe que ela foi adiada para o ano que vem? Sim. A pedido da China? Uhum. Então, eu não sei até que ponto eles estavam prevendo que, olha, não vai dar para ficar com o yuan nessa taxa, não. Nós vamos ter que desvalorizar. Então, é melhor preventivamente adiar para o ano que vem, porque eles fazem a reunião a cada 5 anos. Era para ocorrer agora e, de forma extemporânea, adiar para o ano que vem. A pedido da China, Roberto? A pedido da China. Então, a grande estratégia da China para conseguir colocar a yuan como moeda conversível é, primeiro, torná-la relevante no comércio internacional, que já é por causa do tamanho do comércio da China. Segundo, de ser usada no sistema financeiro. Por isso eles têm feito muito empréstimo em yuan. Com a Argentina, por exemplo. Para a Venezuela. Correu na hora. São centenas de bilhões de yuan, não mais de dólares, né? Vamos falar, que estão emprestados em forma que eles chamam de swap de moeda.
que você pode sacar em yuan e não em dólar. E a terceira característica é que tem um nível de estabilidade e de confiabilidade, que é aí que pega se eles têm uma moeda com muita intervenção do governo. E tem também, no ano que vem, uma coisa importantíssima para a China, que acaba o período de transição na Organização Mundial do Comércio. Ela vai ser uma economia reconhecida como mercado ou não. Se não for reconhecida como mercado, aí todas as regras de defesa comercial continuam prevalecendo na exceção. Ou seja, você não compara o preço do eventual dumping chinês com o mercado interno da China, mas com o mercado internacional. E o chinês não quer isso, ele quer ser reconhecido como economia de mercado. Então a China está num turning point muito delicado. Nesse turning point, é uma expressão que vocês usaram que me chamou a atenção. Boa parte dos analistas da economia internacional ficaram surpreendidos com as tentativas do governo chinês de dar ordem no que parecia estar escapando do controle, e uma das conclusões às que chegaram esses analistas é que mesmo um governo forte como o da China demonstrou ser pouco capaz de dirigir, digamos, fenômenos da economia, como, por exemplo, flutuações na Bolsa. O que isso aponta? Olha, isso aponta, como eu comentei antes, que o governo chinês ele está numa espécie de uma contradição. Você tem que voltar 2 anos e pouco no tempo, pegar a terceira plenária do Partido Comunista, dizendo o seguinte: olha, nós queremos mais mercado, nós vamos cuidar mais do meio ambiente, nós vamos combater corrupção. Tem lá um conjunto de metas. Então, era dar muito mais força para mercado, para iniciativa privada. Só que, como no meio do caminho aconteceram alguns problemas, isso é muito comum em economia de mercado, tem o peso forte da mão do Estado, né? Então, o investidor internacional, o analista de fora, o economista, o próprio chinês, ele vê uma coisa titubeante. De um lado você quer mercado, do outro lado você faz uma intervenção brutal. Tá? Então é meio contraditório. O discurso não bate com a prática na China. É um paradoxo, né? É um paradoxo. Porque a economia chinesa é muito peculiar. A gente falou muito de economia chinesa até aqui, mas ela é uma economia que não tem outra no mundo. Tá? Porque tem uma mão do Estado dramática, tá? Na política macro e na empresa pública, no banco público. Então, é um peso muito grande do Estado, um partido único, com backing do Exército, tá certo? Portanto, é uma economia sui generis e, além de tudo, foi um bólido na economia mundial. E agora está fazendo uma transição que se acreditava ia ser mais mercado, e agora ninguém está sabendo direito o que vai ser mercado, o que vai ser o Partido Comunista. Você consegue identificar, José, o que vai ser? Vai ser igual que tem sido nos últimos 20 anos. Eu penso um pouco de uma forma mais simples sobre essa intervenção do governo e que não deu resultado, esses sinais contraditórios. Acho que essa geração de dirigentes chineses, depois de Deng Xiaoping, que abriu essa coisa toda, eles não sabem lidar com crise econômica. Eles se acostumaram a ter 12%, 13%, 14% de crescimento durante muito tempo. Então, eles tiveram que administrar sucesso. Nunca enfrentaram uma situação de dúvidas sobre a China. Eles não estão preparados para isso. Eu acho que o governo, os técnicos chineses, não estão tão mágicos quando eles querem dar a impressão que eles são. Então, mas quando as pessoas fora da China perceberam isso, porque aos primeiros sinais de que havia um solavanco aí na rota dessa carruagem chinesa, o governo entrou com a mão pesada e não adiantou. Aí a decepção internacional foi imensa. Será que todo mundo caiu numa espécie de ilusão, dizendo um governo forte, amparado por um partido único, que por sua vez está amparado no monopólio da violência e domina as Forças Armadas, deveria ter mais instrumentos para tomar conta da economia e, na verdade, esses instrumentos não estão à disposição? Exatamente. Não tem quadros preparados para lidar com a crise, com tormenta econômica na China. Roberto, deixa eu chamar a sua atenção para um outro fator importante. Ao explodir, como explodiu na semana passada nos mercados, essa decepção em relação à China, seja quais forem os motivos, vocês aqui mencionaram vários, imediatamente um ponto de interrogação se colocou em relação a outro aspecto. A economia americana, no mesmo espaço de tempo, apresenta números surpreendentemente positivos, fazendo levantar um grande ponto de interrogação. Diante dos dados positivos da economia americana, o Banco Central americano sobe os juros
Ou, diante daquilo que você, na sua primeira resposta no programa, caracterizou como uma mudança de época, os juros americanos não sobem? Essa é uma pergunta de que vale bilhões de dólares, né? Gostaria eu poder receber trilhões. Trilhões. Mas meu feeling, se eu tivesse que apostar, eu acho que até o final do ano sobe os juros. Eu acho que o Federal Reserve... Se dizia, porque eles estão em Jackson Hole, é a reunião agora, assim, se essa outra semana é outra decisão, já estão reunidos lá. E a decisão, você acha que, por enquanto, keep on hold, como eles falam, não, segura? Talvez agora, mas talvez, acho que tem outra reunião em novembro ou dezembro, né? Eu acho que na próxima, não nessa. Eles querem ver se esse 3,5% é consistente. Eles esperavam que, os analistas esperavam que o crescimento fosse de 2,3%. Vamos explicar isso para o ouvinte. De repente foi 3,7%. Superou em muito qualquer expectativa. Então, esse crescimento pujante da economia americana certamente vai causar um acalorado debate dentro do Fed se a política monetária deve ou não ser mais atuante para segurar um eventual risco de aquecimento do consumo, inflação, etc. E os Estados Unidos, ele é muito introvertido na política econômica, ele não se preocupa muito com o que acontece no mundo, não. Não é só na econômica, eles fazem aquilo que eles precisam. Eles, sabe, assim, mas vai ocorrer isso no Brasil ou na Rússia, o problema deles, eles se viram. Eu acho que o americano, nesse aspecto, é absolutamente doméstico. Ele está interessado no que acontece e talvez estejam certos. O interesse nacional em primeiro lugar. Então, é muito possível que eles aumentem o juro e isso causa, evidentemente, uma revoada no mundo inteiro. A Rússia está caindo, nós esquecemos de falar, 4% de queda do PIB. Venezuela, Nigéria, Irã, todos os países de petróleo, que são importantes, também estão caindo de forma significativa o PIB. E nós fizemos o favor de entrar para o clube com os dados divulgados sexta-feira sobre o PIB brasileiro. Pois é, nós vamos decrescer menos 2 ou menos 2,5 esse ano. Quer dizer, nós estamos aí também numa lista negativa bastante avançada. Então, eu acho que o mundo está passando por um momento muito difícil em termos de queda dos países emergentes e os Estados Unidos, com esse crescimento e um eventual aumento da taxa de juros, traz mais problemas ainda para os emergentes. Eu reinicio o programa, Simão, com essa observação final do Roberto, uma situação internacional difícil, com a possibilidade de aumento dos juros nos Estados Unidos, diante da prosperidade registrada pelos números da economia americana, frente ao que hoje parece ser um momento muito difícil para os países emergentes e o que isso significa para o Brasil. O nosso intervalo dura só um instantinho. Até já. Bem-vindos de volta ao Globo News Painel, discutindo hoje os perigos na economia internacional e o que isso significa para o Brasil. Simão, a pergunta ao final do primeiro bloco, apenas para recordar quem está nos acompanhando a partir de agora, é uma pergunta clássica. Se os Estados Unidos vão indo melhor do que vão indo, neste momento, os países emergentes, e se cumpre essa profecia de que os juros americanos sobem, o que isso significa? Para os mercados emergentes em particular, é uma notícia muito ruim, porque independente do aumento da taxa de juros, que está prometido em algum instante do tempo... Nós estamos falando disso há 2 anos já. Bom, vamos ver o seguinte, a última vez que o Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, subiu juros, faz exatamente 9 anos. De lá para cá só caiu e quando caiu não subiu mais. Boa memória que você tem. Eu até esqueci quanto tempo faz. Está em zero, né? Está em zero. Só para lembrar, porque aqui no Brasil, o juro zero é alguma coisa... 10% ao ano, tá? Então, com essa turbulência que teve na China e mais queda de preço de commodities, o mercado financeiro está batendo asas, de uma maneira geral, de todos os mercados emergentes, inclusive da China. Tá? Então, uma subida da taxa de juros nos Estados Unidos consolida mais uma apreciação do dólar, uma valorização do dólar e pressão no câmbio aqui no Brasil, na China, na Venezuela. Até na Europa, né? Na própria Europa, no Japão e no euro, tá certo? Portanto, eu diria o seguinte, a presidente do Banco Central dos Estados Unidos deve estar extremamente arrependida do que ela falou há pouco tempo atrás, na última mensagem do Banco Central americano, dizendo o seguinte: está próximo o momento de aumentar a taxa de juros. Tá? Você nunca pode falar isso, porque aí você se pega num compromisso que está na hora de aumentar a taxa de juros. A expectativa se cumpre, né?
Eu queria chamar a atenção de vocês nesse contexto para um artigo publicado na semana passada, inicialmente no Financial Times, mas que teve enorme repercussão internacional, assinado pelo Larry Summers, uma das figuras de uma das vozes de maior influência, pode-se dizer assim, nas discussões sobre economia internacional, embora hoje ele não ocupe nenhum cargo, ele é um acadêmico. E ele propôs o seguinte, diante do que ele percebia como sendo a realidade econômica internacional. Na interpretação dele, a realidade econômica internacional é de tal maneira precária que o Banco Central americano jamais deveria subir os juros agora. Ao contrário, devia voltar a injetar liquidez nos mercados. Liquidez essa, Joseph, que muitos analistas dizem que está levando a um preço artificial dos mais diversos ativos, porque se o sujeito consegue pegar dinheiro barato, em algum lugar ele vai tentar fazer esse dinheiro render bem em outro. Claro. Então, as coisas que não estão no seu valor real. Tem razão o Larry Summers? Acho que sim. Porque realmente essa valorização do dólar e, portanto, valorização dos ativos e a desvalorização das outras moedas tem um efeito extremamente devastador sobre os países que estão economicamente frágeis, inclusive o Brasil. Aliás, eu sempre vi na história que o que faz bem para os Estados Unidos faz mal para os outros. Nunca vi os Estados Unidos crescer e os outros crescerem também. Isso aconteceu um pouco com a China crescendo no resto do mundo. É engraçado, porque talvez Mas a China é exceção nisso. Os Estados Unidos crescem, a China vai junto, porque eles vendem muito lá. Bom, agora, o que vai acontecer nisso tudo, eu acho que assim, focando um pouco na nossa situação no Brasil... Vamos lá, está na hora já no programa da gente falar de nós. Vai ter um rearranjo do comércio mundial. Eram muito focados para a China. O que a China compra, o que ela quer, o que ela está procurando. Vai mudar isso. Bom para nós. Espero que a gente aprenda a lição que a gente não aprendeu nos últimos 10 anos, onde a gente ficou por satisfeito que a gente estava tendo superávit comercial, valor das exportações aumentando, baseado sobre um setor da nossa economia, por mais importante que seja, que são os produtos primários. Nós abandonamos exportações de produtos, outros que primários, por causa da China. Comprava a preços altos, tudo bonitinho, a gente estava faturando bilhões de dólares, balança comercial dando resultados positivos, a gente achou que a gente estava bonito. E a gente não estava. Eu vou só lembrar um pequeno fato. Quando o México assinou o contrato da NAFTA com os Estados Unidos e Canadá, todo mundo no Brasil criticou que o México ia depender demais do mercado americano, como comprador de seus produtos. Nós fizemos pior, nós dependemos demais sobre o mercado que é a China. E outros produtos que são primários. Então, espero que isso sirva de lição para nós rearranjarmos nossa estratégia de comércio exterior. Roberto, nós estamos agora colocando o Brasil na fita. Eu não sei se eu concordo muito com essa sua tese, não, Joseph. Eu vou explicar por quê. Eu quero desmistificar um pouco, que sai às vezes na imprensa internacional até, diz assim, não, se a China não for bem, o Brasil vai mal. Não é bem assim. Eu vou explicar por quê. O Brasil exporta mais ou menos 20% do total da sua exportação para a China. E a exportação sobre o PIB no Brasil é aproximadamente 10%. É muito baixo. É baixíssimo, comparado sobretudo aos países asiáticos. 20% de 10% é 2%. Se cai a exportação para a China 20%, o impacto no PIB do Brasil é 0,4%. Ou seja, em um ano. Não vai cair toda vez 20%. Então não é uma coisa assim dramática. Parece que se a China parar de comprar do Brasil, nós vamos à falência. Isso não existe. É completamente falsa essa ideia da dependência do Brasil para a China. Uma vez um jornalista me perguntou, eu quero falar isso assim muito claro, porque acho que é outro mito que tem, o Brasil depende muito da China. Não, é o contrário. É a China que depende do Brasil, sem ufanismo. Explico por quê. O que nós vendemos para a China, por exemplo, soja não fica em estoque. É um problema de preço, elasticidade de preço. Se você baixa o preço, você vende para o mundo inteiro. Tem fome à vontade no mundo para comprar soja brasileira. Agora, se nós não vendermos o volume de soja que a China precisa, eles passam fome. Eles não encontram outro lugar para comprar o volume de soja, 40 milhões de toneladas que compram do Brasil. Então, se há uma dependência recíproca muito maior a chinesa com o Brasil do que a do Brasil com a China. Então, por que tanta preocupação nossa com a China, Roberto? Bom, por quê? Porque a China influencia o preço das commodities.
Então, a influência indireta é em todos os 40% de commodities que o Brasil tem na pauta, minério de ferro, soja, para os outros mercados também é influenciado pelo preço que a China dá na demanda mundial. Aí sim, aí pega na gente, mas não pelo mercado chinês propriamente dito. Simão, Entendeu? afinal, somos ou não dependentes da China? Não, eu acho que se você olhar a distribuição geográfica da exportação brasileira, a gente é aquilo que a gente chama global trader. A gente vende para todo mundo, tá? 20% não é uma coisa dramática, tá certo? O México, 85% de tudo que exporta é para um país, é para os Estados Unidos. Então, o Brasil é um país muito diversificado e a exportação é um reflexo do Brasil, não é um apêndice exótico do que é o Brasil. É o Brasil. O Brasil é extremamente diversificado, nós temos culturas temperadas, tropicais, produtos minerais. E o ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte: como que está desacelerando na China é indústria e construção civil, então minério de ferro sofre muito. Mas o chinês vai continuar comendo. E como a China está cheia de chinês, e está todo mundo indo para a cidade... É acostumado a comer carne. Vai para a cidade e deixa ele produzir no campo? Exatamente. Então, eu vejo isso como uma solução, não como um problema. Tá? E uma interdependência, comércio é uma avenida de duas mãos, não pode dizer, nós dependemos da China. Não, nós dependemos, mas a China depende da gente. Não dá para você separar essas duas coisas. Joseph, voltou para você. Eu não gosto de tapar o sol com a peneira. A gente tem um comércio exterior muito ruim. Isso tem. Isso Participação mundial extremamente fraca. Isso é outra história. Produtos manufaturados que ninguém quer, a não ser nossos vizinhos aqui. Eu acho que a China nos iludiu um pouco com os volumes crescentes. Eu acho que está na hora da gente aprender que a gente tem que ser realmente um global trader. Não, se me permite até adicionar um ponto, esse que o Joseph está fazendo, que de fato o comércio exterior brasileiro está em frangalhos. Nós não crescemos nada em termos de produto manufaturado nos últimos 15 anos. Para te dar ideia, William, e para o espectador, é o seguinte: em 2006, nós tínhamos uma balança de manufaturado desequilibrada. Eu me explico. O que a gente exportava de produto manufaturado era o mesmo valor do que a gente importava. Por uma questão, especialmente por causa de câmbio, mas também competitividade, logística, tributação, etc., o déficit de manufaturados hoje do Brasil é 100 bilhões de dólares. Se não fosse o suporte das commodities, soja, minério, açúcar, frango, carne, etc., o Brasil estava, do ponto de vista cambial, quebrado. Nós não tínhamos dinheiro para importar as nossas necessidades de energia. Ou seja, o Brasil de 80 a 90 anos atrás. Ia ficar de novo de joelho diante do mercado mundial. Olha, então, nós temos que fazer hoje, se há algo a ser feito no Brasil de forma muito séria hoje, e está aí o Plano Nacional de Exportação que o ministro Armando Monteiro, com muita categoria, está tentando, com dificuldades fiscais, etc., engrenar de novo. Uma primeira é voltar a crescer o comércio exterior brasileiro de produto manufaturado, da indústria. A indústria brasileira precisa recuperar a competitividade e ocupar um espaço que poderia ter no mercado mundial. Se eu posso só pegar o gancho, desculpa, Simão. Não, Joseph. Tudo bem. O Roberto lembra disso, que a gente trabalhou junto nessa fase. Quando a China ainda não tinha ficado a China moderna... Fase anos 70, 80, né? Só para entender que faz algum tempo. Dos anos 80. 80, 30 anos atrás. Nós jovens exportadores. A gente, da nossa empresa, da Cotia que a gente trabalhava, a gente exportou tudo que se possa imaginar de manufaturados para a China. Era aço, era plástico, era petroquímico, era tudo que se pudesse imaginar. A China comprava. Comprava. Um dia chegou o representante do Ministério do Comércio Exterior da China para nós e falou: olha, vocês têm que comprar alguma coisa de nós. A gente só compra coisa de vocês. Então nós, às duras penas, conseguimos da extinta Cassex uma licença de importação de $1 milhão para trazer artesanato chinês. Fizemos uma feira chinesa para vender. Bambu, vocês estavam trazendo? Não, vasos, tapetes. Então, mas bambu, artesanato. Então, quando eu digo que eu estou preocupado com o nosso comércio exterior, onde a gente estava e onde a China está hoje. Eles inverteram o jogo em uma geração. Completamente. Não podemos aceitar isso.
Porque eu me sinto moralmente, o Roberto também tenho certeza, que a gente lutou pelos mercados mundiais. Realmente lutamos. E não podemos ver o Brasil perder esse espaço. A China virou o jogo e nós nos sentimos derrotados. Simão, o problema não é a China, o problema somos nós, é isso? Com certeza. Com certeza. Com certeza, somos nós. A gente ficou com uma visão estratégica terceiro-mundista, querendo se aproximar de países de renda baixa. O que falta para o Brasil, a bem da verdade, a gente pegou esse relacionamento bilateral Brasil-China e esqueceu da coisa mais importante. A economia brasileira, das economias de maior porte, é a economia mais isolada do planeta Terra. Então, nós não importamos. Tá? E tem um teorema famoso em economia internacional que dá para traduzir assim: se você não importa, você não exporta. Então, a hora que a gente ficou muito protecionista e conteúdo nacional para tudo, nós não tínhamos escala, tecnologia, então a gente caiu fora do mundo. Tá? Então, não pode ficar olhando o umbigo. Eu acho que um dos grandes desafios, não é o único, a gente tem que se aproximar dos grandes mercados, tem que fazer acordos com a América do Norte, com a Europa. O acordo com a Europa estava quase que pronto, voltou atrás. Está aí agora para... de agosto a outubro, acho que pode concluir. Tá certo? Então tem que se acertar com a Ásia, com a Europa, com a Japão. América do Norte, tá certo? Exatamente para ter acesso ao mercado e abrir o nosso mercado. Porque uma coisa que eu acho que é verdade, uma das poucas coisas que eu acho que é verdade mesmo em economia, você não consegue ser bom em tudo. Exatamente. Claro. O autossuficiente em tudo. Exatamente. Roberto, nós estamos passando por uma crise econômica severa, os números da semana passada são mais uma vez eloquentes em relação à incapacidade que o governo demonstrou até aqui de equilibrar as contas e o tamanho, a pancada em termos de recessão que o país está tomando. Essa crise está obrigando o país a rever o que vocês caracterizaram até agora como uma oportunidade histórica perdida em termos de comércio exterior? Ou não se pode identificar isso ainda? Não, eu acho que está se identificando-se o seguinte, quer dizer, no momento que você tem uma espiral recessiva como essa que nós estamos vivendo, onde você tem a queda do consumo por insegurança, falta de confiança do consumidor. Isso gera queda de produção, a queda de produção gera queda do emprego, queda de renda e por aí vai caindo, vai caindo. Você tem que injetar uma variável exógena para reverter esse ciclo. Que é o que o pessoal está falando. E a exportação. E o que está acontecendo? Bom, eu acho que está começando a cair a ficha. Uma coisa não acontece assim de uma forma violenta do dia para a noite. Mas o Plano Nacional de Exportação, volto a dizer, é um plano bem acabado do ponto de vista de conceito. O que precisa é colocá-lo em prática. E, inclusive, ter, do ponto de vista também dos outros ministérios que interagem, além do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que é o centro do programa, Ministério da Fazenda, Planejamento, Agricultura, Transportes, tem que haver uma coordenação. Isso ainda não está bem entabulado, não. Ainda tem algumas divergências entre os ministérios. O que não espanta ninguém, porque o que falta nesse governo, minimamente, é a articulação política. Mas tem um outro fator que eu acho que é importante, é que nós estamos voltando também a uma realidade cambial. Não sei se já chegamos na paridade cambial. Quer dizer, minha impressão, estamos caminhando para um câmbio de equilíbrio. Apesar de que, quero fazer uma crítica aqui clara e aguda sobre isso, o Banco Central continuar fazendo swap cambial, perdendo mais de 50 bilhões de dólares nessa atividade de atrasar a desvalorização cambial, não só gasta um dinheiro do ponto de vista fiscal escasso, como prejudica a retomada de crescimento da economia brasileira. Porque é pela exportação que nós vamos voltar a crescer. Portanto, com um câmbio muito mais depreciado que o atual. O câmbio tem que ir para o mercado tem que funcionar, nós não podemos ter tamanho Qual intervenção. seria, na sua opinião, o câmbio de equilíbrio? Quisera eu poder dizer o número de equilíbrio, mas acho Bateu que... 3,6 a semana que passou. Entre 13,75 e 4, eu acho que já dá aí uma bela avançada na questão da exportação. Nós vamos ver o exportador levantar da cadeira e voltar, como nós fizemos no passado, e a África, a Ásia, buscar mercado para os produtos brasileiros. Até porque não tem demanda interna. A capacidade ociosa da indústria brasileira hoje já é 30%, 40%. Joseph, a crise está nos obrigando, não é nem a obrigar a entender, está nos obrigando a agir ou ainda não? Eu estou falando exclusivamente como patriota brasileiro e com a bandeira carregada pelos 4 cantos do mundo para o Brasil. Eu espero que esse negócio da China seja um tapa no nosso ouvido. Bom, mas isso é uma esperança que você manifesta. E a minha pergunta é se você vê a sua esperança se realizando. O Brasil não aprende muito com as lições do passado.
infelizmente. A gente acha que o dia de amanhã vai resolver tudo. Simão. Eu acho que o que aconteceu com a indústria brasileira tem um aspecto, vamos dizer que conjuntural, que foi muito desfavorável para a indústria. Uma crise internacional, o juro baixa, o dinheiro sai pelo mundo todo, aprecia o câmbio em tudo quanto é lugar. Tá certo? Então, aconteceu isso, aconteceu o boom de commodities, mais dólar entrando, a gente usou sempre juro alto, significa mais atrativo para capital. Então, uma série de fatores na última década, eu diria até 15 anos, foram gradualmente acabando com a capacidade industrial brasileira. Então, tem setores que não tem mais volta. Não tem mais volta? Não tem mais volta, porque a empresa já acabou. Tá certo? Você virou importado. É um entreposto de produto chinês. Virou trader, né? Você virou trader. Rompeu cadeias produtivas. Na hora que rompe uma cadeia produtiva, é difícil voltar para comprar no mercado. Então, é um recomeço. O Roberto chama a atenção da depreciação cambial. É uma parte importante, sem dúvida alguma. Talvez seja a mais importante de todas. Tá? Nós estamos tendo, simultaneamente com o mercado interno desaquecido, o salário está caindo. Em dólar, então, o salário... Tá certo? Então, a gente vai ter condições de um recomeço. Mas tem que ser uma espécie de fênix. Nós vamos ressurgir das cinzas. Tem possibilidade? Tem. É curto prazo? Não. Por isso que você tem que criar condições muito favoráveis de negócio. E para ter negócio tem que ter mercado. O mercado tem que se fazer um bom acordo comercial. Não pode ficar nessa situação de querer fazer acordo não quero menosprezar vizinho, com Venezuela, com Argentina e com Bolívia. Que não vai dar certo. Não vai dar certo. Por setor, carros, enfim, fazer um acordo Agora, tem uma coisa interessante Sim. também, Simão, que eu queria também chamar a atenção aqui para o debate, que não é só mais a tarifa que é importante na negociação internacional. Não, ela passou a ser até... A tarifa ficou não vou dizer que não é importante, mas não ficou mais o ponto central da negociação. Hoje é acesso ao mercado, especificações técnicas, questões de propriedade intelectual, acordo de investimento. Então, eles chamam agora acordo de cooperação econômica, tem um nome bonito em inglês, Economic Partnership Agreement, EPA. Isso já é um outro conceito, uma evolução dos acordos de livre comércio do passado. Nós temos que caminhar para essa nova geração de acordos. Eu estou chegando ao final do programa, Joseph, você respondeu direto à pergunta que eu fiz, se o Brasil aprende ou não com a crise e o que está aprendendo. A sua resposta já temos. Temos, a memória é muito curta. Eu queria a do Simão e, para terminar, do Roberto. Com relação, especificamente... Ao comércio exterior. Se nós aprendemos ou não. Aprendemos ou não? A crise está nos levando a aprender alguma coisa ou ainda não? Não, a economia ela vai para um outro ajuste. Se estava errado com déficit de 90, 100 bilhões de dólares no balanço de pagamento, isso vai diminuir. Nós vamos exportar mais e vamos importar menos, naturalmente, não tem como. O mercado internacional não vai dar todo ano 100 bilhões de dólares para a gente emprestado ou de investimento. Ou então a gente perde as empresas nacionais. 1/4 do PIB brasileiro já não é feito aqui no Brasil por empresa brasileira, é por empresa estrangeira. Isso não pode continuar. Então vai ter um ajuste, é inexorável. Roberto. Eu acho assim, quer dizer, às vezes a gente aprende, mas o custo de aprendizagem, primeiro, é muito alto, e eu não diria que a aprendizagem é definitiva, porque há, às vezes, uma recorrência no erro no momento logo em seguida. Por exemplo, apreciação cambial, nós já tivemos vários ciclos de apreciação cambial no Brasil, e o que eu posso lhe dizer e provar é que em todos eles, no final, você termina com uma crise cambial, como ocorreu em vários momentos da nossa história. E utilizam a apreciação do câmbio para controlar a inflação. Esse é um erro histórico e repetitivo que a gente tem feito ao longo do tempo. O painel está terminando. Eu queria agradecer a participação aqui no estúdio da Globo News de São Paulo, dos nossos 3 convidados, começando por Roberto Gianetti, economista, presidente da Caduna Consultoria. Agradeço a Simão Davi Silber, professor da FEA, é a Faculdade de Economia e Administração da USP, é um especialista em economia internacional. E, em terceiro lugar, agradeço a Joseph Tutungian, economista, empresário no ramo do comércio exterior. Muito obrigado você, assinante, que sempre nos acompanha até aqui. Vamos agora aos outros fatos e imagens que marcaram a semana. Até logo.